Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde Pélvica em Foco. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui o primeiro urologista andrologista de Santa Catarina, o Dr. Nívio Pascoal Teixeira. O Dr. Nívio é médico, urologista e andrologista, chefe do Serviço de Urologia do Hospital Celso Ramos e urologista da Clínica Uromed. Um parceiro que eu tenho o prazer de estar há mais de 20 anos com ele, tenho muito orgulho e acho que não poderia ser outra pessoa aqui hoje falando sobre esse assunto que nós vamos falar, né? Andrologia, disfunções sexuais, tratamento conservador, tratamento cirúrgico, e daqui a pouquinho vocês vão ver o restante. Pode falar, doutor Nívio? Boa noite. Também não precisavas entregar a minha idade, né? 20 anos é bastante tempo, não precisava tanto. Bom, assim. Entreguei a minha também, né? Deus me livre. Não, você continua a menina de sempre. Então, para entregar a idade, 25, tá? 25, não é 20. É verdade. Tá certo. Então, boa noite, doutor Boa noite. É um prazer estar aqui. É sempre interessante, é sempre bom a gente conversar sobre sexualidade, sobre saúde sexual, sobre toda a gama de eventos que ocorrem durante uma vida sexual de uma pessoa, que traz muitas alegrias, mas em muitos momentos nos traz dúvidas, dificuldades, temores, ansiedades, frustrações. Então é sempre bom a gente conversar para tentar jogar uma luz em todas essas informações e com isso a gente desmistificar um pouco. Exatamente. Então, para começar jogando essa luz, eu queria que o senhor nos explicasse o que é a andrologia e como que ela se diferencia da urologia geral. Isso é uma bela pergunta e que se confunde na história da medicina. A andrologia é um termo que foi usado, que foi cunhado no final dos anos 70, começo dos anos 80, quando nós começamos a estudar a saúde sexual, a sexualidade dos homens. Por isso, andros, homem, logia, estudo. Com o passar do tempo, a mulher passou a ocupar um espaço muito importante nessa sexualidade. Hoje, então, a andrologia ela está muito mais ligada aos casos de alteração da fertilidade masculina do que da sexualidade. E a parte da sexualidade passou a ser chamada de medicina sexual. Perfeito. Sexualidade humana, onde a gente trabalha não só os distúrbios da sexualidade masculina, mas tenta-se entender também a sexualidade feminina. Interessantíssimo esclarecimento, eu acho que para todo mundo muito bom, né? Porque a gente sempre ouve falar, né? Todo mundo em andrologia, então é realmente medicina sexual, né? Sem dúvida. Agora, então, nós vamos falar, né, da disfunção erétil. Vamos começar pela disfunção erétil e aí eu vou tentar abordar mais alguns temas aí. Eu tenho certeza que o senhor vai me responder lindamente, né? A disfunção erétil, ela é sempre um problema físico ou pode também ter origem psicológica? Primeiramente, para as pessoas entenderem o que é disfunção erétil, é aquilo que antigamente se chamava de impotência sexual. Mas impotência é sempre um termo muito mais genérico, um termo muito mais abrangente do que a disfunção erétil propriamente dito. Eu costumo sempre dizer nas minhas aulas que é muito mais impotente um homem que tem uma insuficiência cardíaca que impede ele de se movimentar, é muito mais impotente um homem que tem uma deficiência respiratória que não lhe deixa praticar nenhuma atividade, do que aquele homem que não consegue ter uma ereção. Então, disfunção erétil, na realidade, é, naquela situação, aqueles homens que têm dificuldade em ter ou obter uma ereção de uma forma repetitiva, e não aquelas falhas ocasionais que podem acontecer com qualquer um de nós. Entendi, tá. E quais são as principais causas dessa disfunção erétil, então,
nas diferentes faixas etárias, tá? A gente sabe que existe ali, antigamente, na minha prática de consultório hoje, não é a mesma de antigamente, porque antigamente as pessoas que procuravam o tratamento eram pessoas mais velhas, disfunção erétil porque estavam mais velhas, a idade, prostatectomia, mas hoje eu tenho recebido pacientes mais jovens, tá? Buscando uma ajuda da fisioterapia, um tratamento coadjuvante, tá? Para poder manter uma ereção por mais tempo, ejaculação precoce. Então, hoje, no seu consultório, na sua prática clínica, por que isso está acontecendo? Bom, basicamente, em primeiro lugar, é importante nós entendermos que 53% dos homens, de uma maneira geral, eles têm alguma reclamação quanto ao seu desempenho sexual. Claro, as queixas sexuais são, como tu falasse, muito mais setorizadas por idade do que, propriamente dito, a disfunção erétil propriamente dito. No paciente jovem, a grande queixa, e entende-se por paciente jovem qualquer homem abaixo de 45 anos, a grande queixa é a ejaculação precoce, não tenho dúvida disso. Acima dessa idade começa realmente um problema muito maior que a ereção, que por muitas vezes também se confunde com a ejaculação precoce. Um homem jovem, ele tem uma ejaculação precoce, mas consegue ter uma segunda ereção para manter esse ato sexual. Um homem mais velho já não consegue essa segunda ereção, por isso a ejaculação passa a se confundir com uma disfunção. Na realidade, ele não tem uma disfunção, ele tem um problema ejaculatório e a disfunção é só consequência disso. Sim. Mas, assim, não tenha dúvida que a grande questão da disfunção é os problemas emocionais. É o temor de desempenho, aquele homem que está preocupado se vai dar certo ou não vai dar. É aquele homem que tem o que a gente chama de desvio de foco erótico, aquele homem que falhou uma vez, na segunda vez ele fica com medo de falhar novamente, então ele tem esse desempenho sexual e, em vez de ele estar curtindo a parceira que está com ele, em vez de ele estar trocando, o nome é relação sexual, sexo solitário é masturbação, mesmo que seja com a vagina da mulher. Então, há uma troca durante essa relação sexual e ele, em vez de estar prestando atenção nessa troca, nessa parceria, naquilo que lhe dá prazer, ele fica se autoanalisando se a ereção está acontecendo ou não. Então, esses são os grandes problemas emocionais, a insegurança e o desvio do foco erótico. Mas, além disso, claro, aí nós começamos com as diversas situações orgânicas propriamente ditas. Aí nós temos o diabetes como grande vilão, aí nós temos a iatrogenia, que, como tu falasse, após uma prostatectomia, que é, então, a disfunção desse homem passa a ser uma consequência dessa cirurgia. Sim, exatamente, mais sobre isso, até que eu ia, a sua próxima pergunta seria essa sobre a prostatectomia, mas pode continuar. Sim, então, assim, não tem dúvida que nós temos que, o primeiro grande passo para o tratamento de uma disfunção é fazer o diagnóstico. Claro. Né? Nós precisamos saber qual é a causa, nós precisamos ter o lado emocional desse paciente, nós precisamos ter o lado orgânico, a avaliação hormonal desse paciente, a avaliação vascular desse paciente, a condição neurológica desse paciente, e aí nós vamos ter um diagnóstico e poder propor de uma maneira melhor esse tratamento. Certo. Bom, em relação à disfunção erétil pós-prostatectomia, né, que como fisioterapeuta pélvica, né, a gente atua muito nessa área, com o que ocorre após a prostatectomia, que em alguns casos há incontinência urinária, né, e a disfunção erétil. Você consegue me explicar por que a cirurgia de próstata ela pode causar disfunção erétil, tá? Por que em alguns casos não causa e em alguns casos causa? Por exemplo, independente da habilidade de cirurgião, independente de ser uma observação aqui, prostatectomia aberta ou a
por robótica, que foi a última aí que veio, né? Prometendo grande preservação de toda essa área vascular e neurológica, porém tem bastante paciente mesmo depois da robótica apresentando esse tipo de disfunção, e hoje até pelo fato da demanda, acredito que seja proporcional, que como se faz muito mais robótica, hoje aparece muito mais paciente de robótica com disfunção do que de cirurgia aberta, né? Então, assim, você consegue me dar uma explicação, assim, por que essa cirurgia de próstata pode causar isso? Bom, em primeiro lugar, tudo isso que tu falasse é uma grande verdade, mas é muito importante as pessoas saberem que a grande vantagem da cirurgia robótica ainda não está na preservação da ereção nem na preservação da continência. A grande vantagem da cirurgia robótica nos dias atuais, e todos os trabalhos comprovam isso, está exatamente na recuperação pós-cirúrgica, né? Mas os índices de disfunção erétil, que não é a rotina, é a exceção, isso é muito importante, claro. E os índices de incontinência urinária, que são mais exceção ainda, elas são exatamente iguais nas mãos de cirurgiões experientes na cirurgia tradicional, nas mãos de cirurgiões experientes na cirurgia videolaparoscópica e nas mãos de cirurgiões experientes na cirurgia robótica. As possíveis complicações são as mesmas e ainda os índices são os mesmos. Mesmo porque, se todo mundo realmente que fizesse prostatectomia tivesse todos esses sintomas, eu teria que ter 100 clínicas de fisioterapia pélvica, não, né? Tenho dúvida, não tenho dúvida. Aliás, a fisioterapia pélvica, no homem, foi um grande aliado nos tratamentos dessas complicações e no tratamento da sexualidade propriamente dito, não somente nas complicações. Sim, claro. Mas assim como a gente faz, e eu friso isso muitos para os meus pacientes, assim como a gente faz exercício para manter os braços, para manter o abdômen, para o tórax, para as pernas, é fundamental fazermos o exercício para manter a nossa musculatura pélvica. E em termos de sexualidade, a fisioterapia pélvica apresenta uma série de melhoras. Melhora a qualidade da ereção. O que chama muito a minha atenção, e por isso eu encaminho muitos pacientes, tu sabes disso, é a condição da ejaculação propriamente dito, a perda da força, da sensibilidade, da sensação ejaculatória. A fisioterapia tem uma resposta maravilhosa nesse sentido. E, claro, aquilo pelo qual ela foi pensada, que é a incontinência urinária, que a gente não precisa nem falar. Claro. Né? A prostatectomia radical, ela leva a problemas de ereção basicamente por lesão ou por trauma no nervo eretor, que é o nervo que sai lá da coluna, da parte final da nossa medula, e que passa exatamente na lateral da próstata. Então, para que eu possa retirar essa próstata, eu vou ter que afastar esses nervos. Na maior parte das vezes, a gente sabe onde eles estão passando. Mas existe uma série de trabalhos mostrando que essa condição anatômica, como toda a anatomia do nosso corpo, nem sempre é a mesma. Uma das vantagens da cirurgia robótica, e por isso no início se imaginava que ela iria diminuir e muito essa consequência, é o fato de que ela magnifica essa imagem, ela aumenta essa imagem. O cirurgião não está olhando com olhos nus, ele está olhando através de um monitor aonde aumenta essa imagem, mas mesmo assim, nem sempre a gente consegue preservar esses nervos e, consequentemente, podemos ter esse problema de ereção. Sim. Mas é muito importante saber que essas complicações, tanto de ereção quanto de incontinência, elas têm solução, elas têm tratamento. Sim, até inclusive falar um pouquinho com você sobre isso, em relação a isso. A gente sabe que, né, em alguns pacientes, né, na grande maioria dos casos, inclusive, existe uma incontinência que pode ser transitória, tanto quanto uma disfunção transitória, né? Agora eu queria a tua opinião em relação a isso, né? Porque já ouvi depoimentos de alguns médicos para próprios pacientes que nos buscam, porque te buscam ou buscam outro parceiro da físio, que não estão contentes com aquilo que o médico falou. Bom,
é transitório, daqui 3, 4 meses, você tem até 6 meses para ficar bom. Ou até 1 ano, né? Então, a pergunta que eu vou ter que fazer agora, tá? Você como um grande urologista, mesmo em casos onde é transitório, tá? Você prefere ficar 6 meses, 8, 1 ano se mijando e de pau mole? Ou você prefere ir na fisioterapeuta pélvica, que conversa com você toda semana, que sabe da tua vida, que te ajuda, inclusive nessa parte que você falou lá no começo da ansiedade, porque eles têm uma ansiedade e um desespero muito grande, né? Por medo de começar a tentar com a parceira. Então, eu deixo sempre claro que sem parceria é 50% a menos de chance. Aí vem aquela ansiedade, vem aquele medo, mas meu Deus, e se eu for e der errado? Então aí entra eu como fisioterapeuta pélvica, como mulher também, já velha, né, como nós falamos antes, que a gente sabe passar também para esse paciente muita experiência também em relação ao que as mulheres pensam e as mulheres querem. Tá? Que não é tão importante assim, que a gente faz parte dessa ajuda, a gente pode ajudar eles a melhorar, certo? Então, como existem ainda, embora a fisiopélvica já tenha em Santa Catarina 25 anos, que eu estou aqui, hoje já tem muitos estudos, porque eu sou da época ainda que era a uroginecologia, era piscar lá o negocinho e melhorar a incontinência, né? Então hoje a gente tem estudos, embasamento científico em tudo isso, mas porém ainda existem algumas pessoas que acham que o paciente só precisa procurar a fisio, depois que você não deu certo mesmo, porque na natureza não melhorou, vai lá. Então assim, você preferiria ir lá, tratar comigo, né? Ou com qualquer outra fisiopélvica, ou esperar esse tempo todo aí? Preferencialmente contigo. Mas assim, não, eu não sou passivo em relação a esse tipo de situação. Até mesmo por a gente trabalhar com essa área de sexualidade, sim, a gente consegue identificar um pouco o perfil emocional dos pacientes. E esse detalhe de ficar esperando para ver o que acontece é uma situação que dificulta mais o tratamento, sim, desse paciente. Então, sim, é verdadeiro. A gente sabe que incontinência urinária tende a melhorar até 6 meses da cirurgia. A gente sabe que a grande maioria dos homens vai voltar a ter uma ereção satisfatória, uma ereção como era antes da cirurgia, em até 1 ano após. Mas não, na primeira avaliação que eu faço com o paciente, pergunto dessas 2 situações e sempre que possível já inicio o tratamento nesse momento. E assim, esse detalhe que tu chamasse a atenção, Rubem, é um detalhe muito importante, que ele é sutil, mas é muito importante. Muitos homens perguntam isso, mas é mulher ou é homem que vai me tratar? E a gente vê que a resposta com mulheres é melhor. Sim. Talvez até pelo fato de que, para eu ir conversar com uma mulher sobre a minha dificuldade de ereção, sobre a minha incontinência urinária, talvez eu já esteja quebrando uma barreira nesse momento. E isso realmente a gente vê no dia a dia e é corroborado em todos os estudos, que essa relação com uma parceira, mulher, no caso uma fisioterapeuta, no caso uma psicóloga, no caso uma médica especificamente para isso, nós temos uma resposta muito mais positiva do que se fosse feito por uma pessoa do mesmo sexo. Eu percebo isso e percebo que assim, a partir acabou a primeira consulta, já existe ali um vínculo eterno, porque assim, aquela confiança de poder estar se abrindo com alguém que entende, que tem sensibilidade, que fala que está tudo bem, porque como eu sou mulher, está tudo bem, como profissional, como mulher, calma. Então aí a gente já ganha assim, muito dessa reabilitação, nessa confiança. Mas agora, Nível, e os casos, né, que a gente sabe que existem, que não tem, o paciente faz a fisioterapia, eu não seguro o paciente mais do que 6 meses, tá? Porque assim, a gente vai observando a ereção, o paciente, para mim, ele tem sempre a liberdade, inclusive de quando ele tem ereção, ele mandar uma foto da ereção, para eu saber a quantas andas essa ereção, porque para ele aquilo pode estar ruim, mas para mim, como profissional, já pode estar ficando bom, né? Mas assim, a gente vê que tem alguns casos assim, que passa, por exemplo, de 1 ano, o paciente volta e fala assim, olha, Roberto,
não vai, não consigo. Aí a gente pergunta que nota você dá. A gente sabe que eu encaminho de volta para você, né? Te sugiro, inclusive, aliás, na saída nós temos que discutir o caso, tá, professor? Sugerir, então, os exames aí, né? Que é ultrassom, que você falou, né? Peniano com Doppler, uma eletroneuromiografia. E esses pacientes, então, né? Que realmente não conseguem se recuperar nem com fisioterapia e que está instalada uma disfunção erétil depois do tempo que é dado ali na literatura, que a partir de agora não tem mais jeito. Quais são as opções de tratamento clínico antes da gente entrar na cirurgia que vem depois? Sim, existem as linhas de tratamento. Os tratamentos de primeira linha são exatamente a fisioterapia, a terapia sexual, as medicações orais, vou falar aqui nomes comerciais por serem os mais conhecidos, o Viagra, o Cialis, Sim. o Levitra. Esses medicamentos vão nos ajudar a tentar tatear esses pacientes. Um detalhe importante, realmente a gente aguarda 12 meses para passar para a terceira linha de tratamento. A segunda linha são as injeções no pênis, né, onde o paciente usa uma injeção como se fosse um Viagra intrapeniano, intracavernoso. Ele vai aplicar essa injeçãozinha 20 a 30 minutinhos antes da relação e vai ter uma ereção determinada por essa medicação. Isso vai funcionar em 92% dos homens. E aqueles homens, então, que já se passaram pelo menos 12 a 18 meses e não tiveram nenhuma relação, ou não tiveram nenhuma ereção, ou não têm segurança suficiente para ter relações, nós podemos passar para a terceira linha, que aí sim seria a cirurgia e o implante de uma prótese peniana. Mas é muito importante, eu chamo muita atenção, porque as pessoas têm muito medo da cirurgia de próstata. Mas nós vamos chegar nessa situação em 3 de cada 10 pacientes acima de 60 anos de idade e em 2 de cada 10 pacientes abaixo de 60 anos de idade. Então, é uma exceção. Os 70% ou 80% dos outros homens, eles já vão ter recuperado a sua vida sexual Sim. de uma forma muito tranquila. Tá. Então, não haveria essa preocupação. Doutor Nívio, então, como é que você pode me explicar o paciente que tentou, então, essa indução, né, farmacológica, faz a injeção peniana, aumenta a dose, né, tudo isso que a gente estava conversando, e mesmo assim ele não tem resposta. Qual que é a causa dele não ter resposta, tá? Tem a ver com a cirurgia, tem a ver com a idade. Vou emendar outra pergunta. Por exemplo, quando eu avalio um paciente que vem de você com uma esperança, né, de melhorar a disfunção erétil. É válido a pergunta assim, bom, antes da cirurgia, de 0 a 10, qual era a sua nota? Você estava bem, com ereção completa, ou você já estava fazendo uso, né, de Viagra, já estava com alguma dificuldade, tá? Isto que eu perguntar, se dependendo da resposta dele, se ele me falar, eu já não estava muito legal, estava num 7, tomava isso, a resposta do tratamento, ela é diferente? Por exemplo, esse paciente que já entrou lá na cirurgia de prostatectomia, com uma disfunção erétil aí da idade, né, mais dificuldade tomando remédio, vai influenciar na reabilitação dele, a chance, por exemplo, dele ficar 100%, ela ainda existe? Esse é um dado extremamente importante. Quando a gente quer ver a capacidade desse paciente de restaurar a sua ereção, nós temos que levar algumas coisas em conta, principalmente 2 fatores. O fator dele próprio e o fator da pessoa que operou ele. Então, assim, em termos, a experiência do cirurgião,
a vivência do cirurgião nesse tipo de cirurgia, aquele cirurgião que já está, como a gente tinha falado anteriormente, que tem uma experiência boa na cirurgia robótica, que é um cirurgião de robô, aquele cirurgião que é um cirurgião de cirurgia videolaparoscópica, de cirurgia tradicional, mas que ele tem experiência nesse tipo de cirurgia, vai ter uma resposta de reabilitação peniana muito melhor do que aquele cirurgião que ainda está naquilo que a gente chama de curva de aprendizado. Ainda está começando a fazer qualquer uma dessas técnicas. E a segunda grande situação é exatamente essa condição que tu explicasse. Como é que era a ereção desse paciente antes? Como é que era a qualidade de vida desse paciente antes? Ele era um paciente que já tinha problemas cardíacos, ele já era um paciente que então já tinha problemas vasculares, ele era um paciente que já tinha algum grau de diabetes, ele era um paciente que já tinha algum grau de disfunção neurológica, ele era um paciente que usava ou que usa algum medicamento. Então, essa avaliação pré-cirúrgica é um detalhe muito importante para a gente ter essa reabilitação. Como a gente comentou, 70% dos homens acima de 60 anos e 80% dos homens abaixo de 60 anos vão voltar a ter uma ereção como eles tinham antes da cirurgia. Entendi. Não dá para esperar que eles tenham uma ereção melhor do que tinham antes. Claro, então todos esses fatores, idade, saúde do paciente, etc., vão influenciar na recuperação pós. E aí sim, aí nós vamos... O tratamento da disfunção é uma escadinha. Uma escadinha, eu sempre falo. Pois é, exatamente, então, falando dessa escadinha, né? Existe, como a gente já falou, a ansiedade e o desespero. Existe, por exemplo, um período após a prostatectomia onde a gente pode solicitar, então, esses exames complementares para ter certeza. Sem dúvida. Eu sei que existe um período maior, só que eu tenho pacientes que eles já ficam tão ansiosos que deu ali 5 meses, olha, acho que eu quero fazer os exames para saber. Isso pode ser feito, muda alguma coisa, eles fazerem, você se dizer, olha, depois de 1 ano a gente vai fazer eletroneuro, vai fazer ultrassom com Doppler ou qualquer outra coisa, ou depois de 8 meses, mas esses que querem que eu te mando com 4, 5 meses, que eu sou obrigado a mandar de volta, porque eles falam, não, porque eu quero fazer aquele exame lá. Isso pode, interferir o resultado desse exame 4 ou 5 meses, né? Após a prostatectomia. Pode ser diferente após 1 ano? Sim, é frequentemente diferente, principalmente os exames neurológicos, porque o trauma neurológico, ele leva a um adormecimento desse nervo que costuma recuperar-se a partir do 6º ao 9º mês da cirurgia. Eu costumo explicar para os meus pacientes que quando a gente secciona a pele ela vai cicatrizar entre 10 e 15 dias. Por isso que é nesse período que a gente tira os pontos. Sim. Se a gente faz essa secção de uma forma mais profunda e lesiona músculos, esses músculos vão cicatrizar de 30 a 45 dias, por isso que é o período que a gente pede de repouso, etc, etc. Sim. Quando eu tenho um trauma neurológico, esse nervo vai se recuperar entre 6 e 9 meses. Neuroplasticidade. Exatamente. Onde entra a ajuda da fisioterapia. Exatamente. Para auxiliando a acelerar essa... Exatamente. Exato. Sempre, se eu faço a secção na pele, eu vou passar uma pomada, alguma coisa para acelerar essa cicatrização. Ótimo. Se eu tenho uma lesão muscular, eu vou fazer uma atividade para recuperar e assim funciona exatamente a fisioterapia nessa condição. Tentarmos acelerar. Isso não significa que vamos curar 100% dos pacientes. Bom seria se fosse, mas a gente precisa entender e, fundamentalmente, a gente precisa mostrar para o paciente que a coisa acontece aí. Por isso que as consultas de sexualidade nunca são consultas de 10 minutos. A gente precisa tentar entender as dúvidas desse paciente, a nossa conversa inicial, as dúvidas, os preconceitos, e a gente tentar ir clareando essas dúvidas, essas situações, para mostrar para esse paciente. Sim, veja, o primeiro choque do paciente depois de um diagnóstico de câncer é
a viuvez, ele está ainda em estado de morte iminente. Sim. Então, ele não está preocupado se a ereção dele está funcionando, ele não está preocupado se está perdendo urina ou não. Ele está preocupado em sobreviver. Mas, felizmente, os resultados oncológicos do tratamento do câncer de próstata são muito bons. E, rapidamente, ele volta à sua vida normal, com exceção da sexualidade. Aí ele passa a ter esse novo fantasma na vida dele. E nós precisamos também acolher esse fantasma e tentar resolver. Por isso a importância de toda uma equipe multidisciplinar, que acompanhamento com a gente todo é semanal. Eu consigo passar para você, numa mensagem, olha, paciente tal, o problema maior está aqui e não ali, porque sou eu que convivo semanalmente, mensalmente com ele, né? Então, ele não está lá toda semana conversando com você. De maneira nenhuma. Então, eu adoro tratar a sexualidade por causa disso, porque a gente acaba descobrindo coisas que a gente, se não estivesse convivendo... Aprendendo com o paciente. Eu aprendo demais com meus pacientes. Meu Deus, contigo, com todo mundo. Bem, doutor Nível, esse assunto rende demais, né? Eu acho que eu vou encerrar esse episódio, né, com uma última pergunta e a gente vai ter que voltar a conversar mais porque ficou muita coisa para trás, tá? Mas assim, então, a minha última dúvida é a dúvida de alguns pacientes que eu tenho. Quando a injeção peniana, né, esse fármaco aí, não funciona, aumenta a dose, e isso não dá certo, tá? Você consegue me dizer por que não deu certo? Tá? E é isso. Por que não deu certo? Bom, assim, a ereção fármaco-induzida, essas injeções no pênis, ela vai funcionar em cerca de 92% dos homens. 8% realmente não vai ter resposta. E essa injeção, ela funciona como um substituto, vamos usar essa palavra, da inervação peniana. Ela faz exatamente aquilo que o nosso cérebro manda os corpos cavernosos, a parte interna do pênis, fazer. Tá. Normalmente o que a gente usa nessas injeções são 3 substâncias, é a mais usada no mundo inteiro, é o que a gente chama de trimix, que é uma associação de papaverina, fentolamina e prostaglandina. A papaverina e a prostaglandina têm como finalidades aumentar, relaxar as artérias do pênis, aumentando a circulação, a entrada de sangue dentro do pênis, e a fentolamina relaxar a musculatura do pênis para poder receber esse sangue. Muito bem. Então, assim, quando o problema do paciente é única e exclusivamente neurológico, uma dose pequena dessa medicação já costuma ter uma resposta muito boa. Quando nós temos outras situações, envelhecimento desse paciente, alteração da circulação de sangue nessa condição, nesses corpos cavernosos, a resposta vai ser menor. Então, assim, neurológico responde muito bem, vascular depende de cada situação. E isso é muito importante a gente conversar, Rubem, porque a cirurgia, o grande problema da cirurgia da próstata, que é o grande enfoque aqui, ele é muito mais neurológico. Então, consequentemente, quando o paciente fez uma cirurgia de próstata e ele era previamente um paciente saudável, a tendência é ter uma resposta muito boa. Porém, se esse paciente precisou fazer uma radioterapia, seja uma radioterapia de resgate, ou seja, como opção de tratamento, a radioterapia, ela tanto provoca uma lesão neurológica quanto vascular. Então, a resposta depois da radioterapia tende a ser menor do que a resposta da cirurgia propriamente dita. Perfeito. Pergunta respondida. Doutor Nível, foi um prazer. É uma pena que a gente vai ter que encerrar, né, esse nosso episódio, mas eu tenho muito mais coisa para te perguntar. Espero que no próximo episódio a gente consiga estar gravando, né, em sequência, na próxima semana, para dar continuidade, porque a gente poderia, que nem o da menopausa que eu fiz com a Gabriela Pasquetto, semana retrasada, foi postado essa semana. Eu falei para ela, Gabi, o problema é que menopausa rende 24 horas, assim, mas brincando. Né? E sexualidade é 48, né? Não tenho dúvida, tanto masculina quanto feminina. E é sempre um prazer, não só estar conversando sobre sexualidade,
como estar conversando contigo. Então, eu que sem agradeço. dúvida, estarei sempre à disposição. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.